Boa noite, família. Dá um chute no preconceito. Boa noite, visitante da página. Eu já peço aqui para curtir, compartilhar e acompanhar o nosso movimento na construção de uma sociedade mais inclusiva. E hoje não temos como brevemente, rapidamente, falar sobre a nova Política Nacional de Educação Especial, anunciada no dia 30 de setembro por decreto 10.502. Muitas pessoas lutaram para conquistar esse direito da inclusão escolar. E em respeito a essas pessoas, eu falo aqui abertamente que nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos continuar essa luta. E a sociedade como um todo, ela precisa da inclusão, porque a gente precisa ser pessoas melhores. E todos somos diferentes. E nas diferenças é que nós aprendemos a conviver como cidadão. E eu entendo os movimentos de pessoas com deficiências que estão apoiando o decreto, porque eu sei o quanto é difícil fazer a inclusão, eu sei, mas não é esse o caminho a tomar. O caminho é cobrar que a educação seja prioridade sempre. Eu não sou pedagogo, sou apenas o pai do Enzo e da Luísa, mas eu sei que o modelo educacional do século XIX que nós vivemos hoje, a escola da Revolução Industrial, não funciona. Enquanto tivermos uma escola que só visa potencializar os ditos melhores, teremos a exclusão e uma sociedade pior e preconceituosa no futuro. A escola precisa ser para todos. Ela precisa ser, pois é dali que sairá uma nova sociedade. E queremos que ela seja melhor em todos os sentidos. Mais humana, mais justa, mais sustentável, mais inclusiva. Eu digo para quem pensa e apoia essa nova política nacional de educação especial, que cobrem dos seus governantes que a educação mude, que ela realmente seja inclusiva, questionem os métodos antigos e construam junto com a escola. Construam uma escola inclusiva, uma escola do século XXI e não do século XIX. Não optem pelo que parece o caminho mais fácil, pois vai nos levar à separação. A escola para todos não é opção, é somente por ela, é um direito conquistado e nós não podemos perdê-lo. Bom, eu quero aqui até pedir desculpa pelo desabafo de um pai com uma pessoa com deficiência, pois o tema da nossa live é outro. Nós vamos falar sobre saúde na trissomia do cromossomo 21, mas pela nossa essência de existir, a essência do dar um chute no preconceito em existir, é pela luta pela inclusão. Então, não podíamos nos calar hoje perante o que está acontecendo. Vamos ter muitos avanços, muitos diálogos, e a gente precisa se posicionar. Então, mas hoje a nossa live é sobre saúde, como disse, e hoje nós temos a honra de receber aqui uma médica, pediatra, que acompanha muitos dos nossos T21 aqui no movimento Dá um Chute no Preconceito. Temos a honra de ter aqui hoje a doutora Karina, e eu quero já, assim como curiosidade, eu já quero passar a palavra para ti e te perguntar o que te levou a fazer a especialização da trissomia do cromossomo 21. Boa noite, Karina. Boa noite, Jonas. Boa noite, Charlene. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nessa noite. Então, meu nome é Karina Mazzuco, eu sou pediatra, formada deixa eu pensar quanto tempo, há 18 anos já. Aí a gente quase já denuncia a idade, né? Formada há 18 anos, pediatra há 16. E realmente, quando eu fiz faculdade, me formei e fiz pediatria, jamais imaginava em atender um público com síndrome de Down tão grande, né? Eu digo que foram os caminhos da vida, né? As coincidências da vida de Deus na nossa vida, que acabaram me levando para esse caminho. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 6 anos.
alguns sobrinhos e sobrinhas, né? E entre eles nasceu, 2 meses depois da minha filha mais nova, o meu sobrinho e afilhado, né, o Lucas, com síndrome de Down. E a minha cunhada tinha feito todo o pré-natal e foi uma surpresa para todos nós. E a sensação foi um balde de água fria sendo jogado em tudo, né? E eu disse, meu Deus, mas como assim? Down? Estava tudo ok. E depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo, né, principalmente com o relato dos pais no consultório, conversando com as famílias, de que a maioria dos diagnósticos em síndrome de Down realmente é pós-natal, apesar de todos os exames serem realizados no pré-natal adequadamente, né? E isso fez com que a minha cunhada, né, a Giovana, mãe do Lucas e do Vitor, me instigasse a procurar alguma especialização. E a pergunta foi muito direta. Ela me perguntou assim, logo que ele nasceu, quem é o pediatra que atende Down aqui em Porto Alegre? Todo mundo atende Down. E ela, tá, mas alguém que atenda mais Down? Aí eu disse, não sei. Comecei a questionar os colegas. Na época, eu não tinha nenhum paciente com síndrome de Down no consultório. Zero, há 6 anos atrás. E tinha com outras deficiências, com transtorno de espectro autista, com distrofia muscular, com várias outras coisas, mas com síndrome de Down, zero. E eu comecei a questionar alguns colegas, né, que faziam consultório e tinham uma gama de pacientes grande. Quantos pacientes Down tu tens? Ah, eu tenho 2. Ah, e tu quantos tem? Tenho 3. Ah, eu tenho 1. E não passava disso. Ninguém tinha uma experiência com Down de 50, de 60, de 30 pacientes, 20, 10 no consultório. Não tinha. Aí eu disse, puxa vida, tem alguma coisa errada por aí, né? E aí ela descobriu o Dr. Zan em São Paulo, e aí a gente foi indo, até que eu cheguei no curso de especialização do Dr. Zan Mustache, lá em São Paulo, que é hoje quem mais atende síndrome de Down no Brasil, né? Sem dúvida, assim, ele tem um leque de pacientes muito grande lá em São Paulo. Tem outros pediatras muito bons, geneticistas também em São Paulo, Rio, Minas, que atendem bastante, mas ele, por ser o mais velho, tem mais de 70 anos, então ele já atendeu e atende ainda muita gente, crianças, jovens, adolescentes, adultos também. E aí eu fui fazer o curso em São Paulo, né? Não consegui terminar o curso, porque faltavam 4, 5 meses, era um curso de 1 ano e meio de especialização, e eu tive um câncer. Aí eu tive que parar o curso para fazer o tratamento, e aí acabei tendo que ficar em Porto Alegre para o tratamento de cirurgia, químio, rádio, enfim, e não consegui terminar. Agora veio a oportunidade de fazer, há 2 meses, 3 já, esse curso online. Então me inscrevi, consegui, estou fazendo ele online, e aí acho que eu vou conseguir concluí-lo, né? Fazer ele todo no modo online. Então são os aspectos positivos também da pandemia, né? Eu consegui terminar o curso no modo online. Tá certo, Karina. E você venceu o câncer? Sim, por enquanto sim. Faz 4 anos já, esse mês de setembro fecharam 4 anos já de toda a cirurgia e tratamento, mas foi tudo bem, graças a Deus. Tá certo. Gente, do nosso outro lado aqui, hoje nós temos a Charlene, a mãe do Thomas, que vai fazer o relato, né, familiar. Nós fazemos uma live sempre com um profissional que vem com a teoria, e a gente sempre tem alguém da família aqui para vir com a prática, a teoria e prática juntos. Então, mas a Charlene também se estende, né, o lado da Charlene, lá da família, se estende até você aí de casa. Então, comente, pergunte suas dúvidas, participe junto, porque você também é família, todos nós aqui somos famílias. Então, boa noite, Charlene. Tudo bem aí, amiga e parceira de luta? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Charlene, eu sou formada em administração, eu sou fotógrafa há mais de 24 anos, né? Trabalho bastante com crianças, que é o que eu amo. Hoje, atualmente, estou mais trabalhando só com as crianças. Eu acho que isso veio um pouco da maternidade, assim, de querer 24 horas estar convivendo com os pequenos. Tá certo. Nossa live hoje tem muito assunto, porque
sempre gera muitas dúvidas, questões da saúde. E, primeiramente, né, o primeiro sentimento quando uma pessoa recebe uma notícia que o seu filho terá uma deficiência genética é do medo do seu filho não ter saúde. Eu queria, então, Karina, já na primeira pergunta que eu vou te fazer, eu queria que você, resumidamente, assim, falasse um pouco sobre a qualidade de vida de uma pessoa com T21 e também o processo de cuidados e exames que os pais devem fazer. Antes de falar direto da qualidade, eu queria trazer um dado que a gente não se dá muito conta disso, né? Que é a expectativa de vida na síndrome de Down, a evolução disso. Em 1920, ou seja, há exatos 100 anos atrás, os pacientes com síndrome de Down não passavam dos 10 anos de idade. A sobrevida era 10 anos de idade. Então, assim, independente de ser cardiopata, independente de ter hipotireoidismo, atresia de duodeno, o que fosse, não passavam de 10 anos de idade. Em 1970, a gente já tinha chegado nos 30 anos de idade. Isso nós temos 50 anos. Então, nos últimos 50 anos, a gente chegou, né, onde a gente está hoje, numa expectativa de vida de 60 a 75 anos de idade. Então, os pacientes com síndrome de Down hoje podem chegar, sim, à velhice, à terceira idade, aos 70 e poucos anos de idade, né? Então, se a gente for ver há 50 anos atrás, era 30 anos. Há 100 anos atrás, era 10 anos. Então, graças a Deus, a medicina e a ciência foi evoluindo. E principalmente, né, nesse aspecto, nas questões do diagnóstico e nas questões cirúrgicas, né? Há 30 anos, há 50 anos atrás, aliás, não se fazia cirurgia cardíaca em recém-nascido, né, com menos de 1 ano de idade. Então, os pacientes iam morrendo porque não tinham acesso a esse tipo de procedimento. Diagnóstico de hipotireoidismo não se fazia, né, não se sabia que eles poderiam ter. Isso das coisas médicas, né, de saúde, sem contar toda a estimulação, né, educacional e motora, psicopedagógica que se ganhou nessas últimas décadas, né. E falando agora, então, da qualidade de vida, né, na síndrome de Down, o que é qualidade de vida, né? Quando a gente pensa o que é uma vida com qualidade, a qualidade de vida, teoricamente, o conceito dela é um conjunto de condições que contribuem para o bem-estar físico, emocional, né, e espiritual dos indivíduos em sociedade. Então, a qualidade de vida, viver de uma forma, viver bem, viver com uma qualidade de vida boa, eu tenho uma boa qualidade de vida. O que é isso? É eu estar num estado de bem-estar, né? E se hoje a gente pensar, e depois a Charlene vai poder contribuir com isso, e todos vocês, né, pais e familiares que estão nos vendo também, o que hoje eu mais quero para um filho com síndrome de Down? Hoje, independente da idade que ele tenha, qual é a minha maior preocupação? É que ele seja o mais independente possível. Independente dele casar, dele trabalhar, dele se sustentar, é que ele consiga adquirir um grau de independência o melhor possível para ele conseguir viver, né? Isso eu, como mãe de criança de filha sem necessidade especial, é o que eu desejo. Então, o desejo não é diferente, mas o grau de preocupação, sim. Então, vocês vão ter que lutar muito mais por isso, e eu junto com vocês, né, nessa orientação. Mas é a independização. Então, a gente vai lutar precocemente por isso, através da estimulação precoce. É um investimento, entre aspas, não digo nem financeiro, mas é um investimento precoce a estimulação precoce, né? Desde muito cedo, desde das primeiras semanas de vida, a gente vai insistir nessa estimulação. E por que isso? Porque a gente não vai esperar o bebê com síndrome de Down sentar. A gente vai botar ele sentado. Porque se a gente esperar ele sentar, porque como a gente espera nas outras crianças não T21, ele poderá sentar com 5,5, com 6, com 6,5, tá beleza. E o Down pode sentar com 9, com 10, com 11, se a gente deixar por ele. E se a gente puxar ele, a gente bota ele sentado com 6, com 6,5, com 7. Então, a gente vai correr na frente. Isso é estimulação precoce. A gente vai estimular esse bebê para ele se desenvolver de uma forma
mais rápida, entre aspas, aqui não é só a velocidade, mas é a adequação toda, a socialização, do que ele se desenvolveria genuinamente, né? De forma inata e sozinho. Em relação aos exames, né? O que a gente precisa saber? A gente tem que saber o que pode acontecer num bebê que nasce com síndrome de Down. Ele pode ter inúmeras patologias associadas. Então, assim, a trissomia do 21, ela vem junto com várias questões orgânicas, como, por exemplo, cardiopatia congênita, algum defeito ali no coração que já nasce assim, hipotireoidismo, que pode ser congênito também ou adquirido, alterações de audição, alterações do trato gastrointestinal, enfim, muitas coisas orgânicas, né? Até leucemia congênita pode acontecer, alterações hematológicas. Então, o que se precisa fazer quando um bebê nasce com o diagnóstico de síndrome de Down? A gente tem que fazer exames. Exame de sangue, ecografia de abdômen, raio-x, ecografia do quadril, para ver se não tem uma luxação congênita de quadril, que também pode ter. Vários exames que na maternidade já devem ser feitos, tá? Depois disso, aos 3 meses se repetem exames de sangue, aos 6 meses se repetem exames de sangue, aos 12 meses se repetem exames de sangue, principalmente em relação à tireoide, tá? Nesse primeiro ano de vida. E depois de 1 ano de idade, esses exames laboratoriais, eles são repetidos anualmente, 1 vez por ano, impreterivelmente. Nas crianças que não têm síndrome de Down, a gente não coleta exame de sangue todo ano. No Down a gente coleta. Por quê? Porque ele tem mais risco de fazer hipotireoidismo, ele tem mais risco de fazer uma leucemia, ele tem mais risco de ter diabetes, várias coisinhas que a gente vai ficar rastreando. Eu posso não pegar nesse exame de 1 ano e acontecer 6 meses depois? Posso, mas eu também não vou fazer exame de sangue todo mês. Fazendo um exame de sangue anual, eu já consigo ter uma boa margem ali de tratamento, de diagnóstico e tratamento. E fora isso, é importante, fora o exame de sangue, é importante a gente seguir, né, com os exames de imagem. Então, raio-x da coluna cervical, eles podem ter uma instabilidade entre C1 e C2, as vértebras aqui cervicais, atlantoaxial, e que faz com que tenha uma obstrução do canal ali em movimentos bruscos. Então, se faz raio-x da coluna cervical entre 3 e 4 anos, se repete aos 10. Ecografia de abdômen é anual também. Se é um paciente cardiopata, vai fazer ecocardiografia com Doppler também regularmente, né? E aí vem as especialidades, né? Médicas, né? Conforme o que for surgindo, aparecendo, esse paciente vai ser acompanhado por cardio, por endócrino, por gastro, por neuro, por uma gama de profissionais que nos auxiliam nesse todo. Mas uma coisa que é muito importante é o seguinte, tá? Que agora que me ocorreu, olhando para vocês dois, é importante que toda criança tenha um pediatra. Toda. Atenção, mães de Downs e de não Downs. Toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu, tá? Existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que tem que ter um pediatra. Gente, não adianta ir no posto de saúde e ser atendido pelo clínico. Vocês têm que lutar pelo pediatra. Tá? Tem que ter um médico de criança que atenda criança. E, infelizmente, a nossa política de saúde pública ela não é tão boa. Né? Já teve pediatra no posto, já foi tirado o pediatra do posto de saúde, então é toda truncada. Entra governo, sai governo, cada um faz uma coisa diferente para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, aqui a partidária no momento, tá? Mas é difícil da gente fazer uma saúde pública bacana, né, no nosso país, para algumas coisas. Então, assim, uma criança tem que ser vista e acompanhada por um pediatra, não só por uma enfermeira no posto de saúde, não só pelo clínico geral, e também não pode ir no pediatra só quando está doente. Tem que fazer revisões periódicas, tá? No primeiro ano de vida é mensal, no segundo ano de vida é bimensal, no terceiro ano de vida é trimensal. Então, assim, a gente vai acompanhando e vai espaçando as consultas, mas é importante que continue esse acompanhamento, tá? Para a gente poder ir fazendo esse manejo. O pediatra tem que ser o profissional que consegue concatenar todos os demais profissionais. Acontece muito isso com paciente com necessidade especial, de ter o cardio, de ter o gastro, de ter o neuro, de ter o nefro, de ter o endócrino, e não tem ninguém que conhece o paciente inteiro, né?
Então, esse é um problema da nossa medicina atual. A gente precisa de alguém que enxergue todo o paciente, com todas as suas necessidades. Acho que deu, senão eu não vou deixar ninguém mais falar. Não, fica à vontade. Tá certo, doutora Karina. Queria já também deixar falando, como você disse, né, de todos os pais terem a levar seus filhos e acompanharem no pediatra. Eu quero deixar aqui um abraço para o doutor Rui Gites, né, foi pediatra da Luísa e foi um excelente profissional que nos ajudou no processo da notícia, no processo, nos ajudou, assim, é um profissional ímpar. E também a doutora Giselda também, que acompanhou hoje a Luísa, um abraço para os dois. E, Charlene, quero te perguntar agora, eu quero te fazer uma pergunta, como foi para ti, Charlene? Como foi a tua preocupação com a saúde do Thomas, quando te falaram que ele tinha síndrome de Down? Como é que foi, Charlene? Conta para nós. Foi bem difícil, né? Porque o médico bem despreparado para me dar a notícia, como a grande maioria dos médicos, infelizmente, hoje não estão preparados para dar uma notícia para uma família que vai ter um filho, que tem um filho com T21. Então, ele primeiro me disse que ele tinha T21, fez um certinho com a mão, virou as costas e saiu. E depois de 20 minutos ele voltou e me disse, teu filho tem vários problemas de coração. E esses vários problemas de coração, ele não nos explicou e nos disse que a ecografia para fazer no hospital talvez seria daqui a uma semana. Então, imagina, meu filho 8 horas depois que nasceu e não poder saber realmente o que ele tinha, né, de problema no coração. Então, o medo de perder o Thomas, assim, foram 3 dias, assim, horríveis que a gente passou, sem nenhum esclarecimento realmente do que ele tinha no coração. Então, por isso que a síndrome de Down, para mim, hoje, não é nada, nem para minha família, porque a gente teve muito medo de perder o Thomas, e em primeiro lugar é a saúde, e é isso que eu prezo, assim, e busco. A doutora Karina, que nos acompanha desde o primeiro mês de vida do Thomas, sabe que eu sou uma mãe que corro atrás e faço todos os exames, tudo que é necessário, porque o Thomas hoje está com 2 anos, mas para mim continua sendo a prioridade a saúde dele. A gente tem muito medo, a literatura ainda é tão antiga, né, e nos assusta um pouco, assim. Então, nós como pais, assim, a gente tem muito medo, assim, da saúde. Eu tô sempre atrás. Essa semana eu fui levar ele no cardio para revisão e o coração fica apertado, assim, enquanto ele não diz, não, mãe, tá tudo bem, nossa, teu filho tá ótimo, não se preocupa, assim, a gente não, o coração não sossega, assim, vem de lá radiante, assim. Então, eu acho que os pais com um filho com T21 têm isso, né, tem sempre esse medo, essa angústia, assim, essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que, como a doutora falou, né, tem várias prevalências para ter várias doenças, então a gente tem que estar sempre muito atenta, assim, e digo para as outras mães, assim, fiquem atentas, vão atrás. Como a doutora falou, no posto de saúde eles não atendem, não são médicos pediátricos, então, assim, essas mães vão em busca, sabe? Eu acho que vocês têm que lutar, é um direito de ter um atendimento com um cardio pediátrico. Então, essas mães busquem esse atendimento. Eu tive muita sorte de encontrar a doutora Karina logo no primeiro mês do Thomas, mas eu sei que não é a realidade de todas as mães. Então, assim, fica essa minha dica, assim, fiquem sempre com uma dúvida, assim, e vão em busca, assim, de um atendimento que seus filhos precisam. Tá certo. Gente, eu vou falar um pouco aqui. Nós organizamos a nossa live, vamos começar lá nos primeiros anos de vida e vamos até longe, até, né? Então, as primeiras perguntas aqui vão ser sobre notícia, como a gente falou agora, vamos para a amamentação, um outro tema, e vamos chegar até câncer lá no final e Covid. Então, permaneçam aqui, independente se seu filho tem 5 anos, 15, 20, ou se você que tem T21 e está assistindo também, independente da sua idade, permaneçam aqui, porque a gente vai tentar abordar rapidamente nessa live todas as etapas da vida. E aí, sobre a nossa próxima pergunta aqui, Karina,
eu quero te perguntar, né, quais as orientações sobre a amamentação? A amamentação na síndrome de Down é igual, entre aspas, né, para todas as crianças. Então, assim, a orientação é: vamos amamentar, se possível, até o 6º mês exclusivamente. Então, essa orientação é o nosso jargão, né? A amamentação sempre. Se a amamentação nutricionalmente, emocionalmente, né, para a questão toda do vínculo mãe-bebê já é importante, na síndrome de Down a gente ainda tem mais toda a questão motora funcional da face. Então, para esse bebê desenvolver a motricidade orofacial legal, de uma forma o mais próximo do que a gente precisa para depois mastigar, deglutir, falar, né, para as próximas etapas, para o Down acaba sendo mais importante ainda a amamentação ao seio materno, né? Então, não só pela questão nutricional ou de vínculo mãe-bebê, mas pela questão da fisioterapia motora, né? Bom, Karina, não vai dar, não vai rolar, teve alguma função aí que não deixou, não vai ter como amamentar. Gente, a gente sempre vai buscar a perfeição, né? A gente sempre vai buscar o ideal. Eu sempre digo lá para os meus residentes também que no hospital que entre o ideal e o que a gente consegue, existe um abismo, tá? E a gente vai construir uma ponte entre os dois, entre as duas margens, e vão conseguir ultrapassar, tá? Então, nem sempre que a gente quer como ideal a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Então, nós vamos fazer várias tentativas na amamentação. Quanto mais tempo a gente conseguir amamentar, melhor para esse bebê. Se ele conseguir começar a comer depois do 6º, 7º mês e seguir na amamentação ao peito, melhor ainda, ele pode ser amamentado até 1, 2 anos de idade, assim como a OMS orienta, a amamentação até os 2 anos de idade. Então, se nutricionalmente, depois de 1 ano, não está sendo prejudicial a amamentação, ou seja, se é aquele bebê que está mamando bem e comendo bem e ganhando bem peso, ok. Agora, se é aquele bebê que começa a trocar a comida pelo leite materno, a gente tem que ir com mais cuidado. Mas, enfim, isso é num segundo momento. Mas a amamentação, ela é essencial. Então, tem que tentar amamentar, sim. E pode ser difícil. A Charlene vai contar depois, mas pode ser bem difícil. E eu vou até falar rapidamente da minha experiência como mãe que amamentou 2 filhas sem síndrome de Down. Eu já era pediatra quando eu tive a minha filha mais velha, que hoje tem quase 10 anos, e nos primeiros 20 dias eu comecei a pensar: eu não acredito que isso é amamentar e que eu oriento isso há tanto tempo já. Não é possível. Era exaustivo, é lindo, mas era exaustivo e era uma função, aquele leite que jorrava leite por tudo, eu não aguentava mais. Disse: não é possível isso. Lá pelo 25º dia a coisa começou a respirar, a coisa começou a se adequar, a se organizar, e eu disse: glória a Deus, isso é uma amamentação, agora vamos em frente, vamos seguir. Mas deu um susto, eu levei um susto mesmo não sendo mãe de Down, né? E não tive dificuldades, mas assim, o emocional foi forte, porque era exaustivo. Então, no mínimo, é exaustivo no início, tá? Mas realmente, por questões nutricionais, de desenvolvimento neurológico e de vínculo, de afeto mãe-bebê, para tudo isso é extremamente importante a amamentação. Então, vale a pena, sim, lutar por ela, insistir nela e não desistir fácil, tá? E hoje a gente até pode contar com o auxílio das consultoras de amamentação que nos auxiliam nesse processo. Então, isso é bem importante, poder contar com outros profissionais nesse momento. E, Charlene, então nos conta aí, Charlene, como que a doutora Karina te aconselhou com o processo de amamentação? Conta aí para nós. Eu, primeiramente, contratei uma consultora de amamentação, a Diná, que é uma bênção, foi uma bênção nas nossas vidas, minhas e do Thomas, porque foi muito difícil. Já foram 15 dias que eu digo assim que a gente lutou cansativamente, né, doutora Karina, como tu falaste. Muito difícil, porque ele não pegava o peito, a gente tentou com
Olha, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, eu e a consultora Diná, a gente fez e conseguimos, né? Thomas mamou até 1 ano e 4 meses. Ai, foi lindo, maravilhoso, é uma sensação incrível. E a doutora Karina, depois, acho que o Thomas estava com 1 mês e meio, mais ou menos, a doutora Karina, e ele ficou mamando no peito e com complemento também, né? Então, com o Thomas, quando ele chegou num 1 mês e meio, mais ou menos, a doutora Karina me incentivou e disse, Charlene, vamos tentar que ele fique só no peito. E me apoiou e disse, ele precisa ficar no peito, é bom para... Como eu já sabia, né, todas as questões de face dele, eu sempre tive isso muito forte comigo, que eu precisava amamentar, então por isso que eu digo que eu lutei esses 15 dias, porque não foram fáceis, foram muito difíceis para ele conseguir, e me sinto, assim, vitoriosa. Então a doutora Karina disse, vamos tentar. Então eu fiquei 10 dias com o Thomas mamando somente no peito, e, nossa, ele ficava 24 horas, era muito cansativo, eu já estava trabalhando, já trouxe ele para a empresa junto, assim, então foi bem cansativo, a gente tentou, mas não teve sucesso, ele emagreceu, a gente teve que voltar para o complemento também. Mas eu achei muito importante isso da doutora me insistir e me aconselhar, não, Charlene, ele precisa ficar só no peito. Eu acho que são poucos pediatras hoje em dia que aconselham as mães a fazerem isso, né? E as mães também, hoje em dia, é muito fácil dar uma mamadeira e a criança ficar 3 horas sem mamar, né? É tranquilo, é muito mais tranquilo do que o peito, que às vezes eles ficam toda hora pedindo. Então, mas eu aconselho essas mães também, né? Quem sou eu para aconselhar, mas assim, tentem amamentar o máximo possível seus filhos. Tá certo, gente. Olha só, agora chegou o horário de abrir um espaço com interação com você que está aí de casa. Eu vou botar alguns comentários aqui na tela. Já vou agradecer aqui o pessoal que está participando. Aqui a Carla Regina Dornelles, boa noite. Viviane Dávila, boa noite. Jairo Boeira, boa noite. Ana Pisolotto, boa noite. Adriana Nhoque, noite, queridos amigos e parceiro de luta. E dedicada à profissional Karina Massuko. Gratidão por nos prestigiar com teu conhecimento. Um abraço. Valéria Pisolotto está sempre com a gente aqui também. Boa noite. Carla Rocha também. Adriana também está aqui. Uma outra Adriana. Boa noite. Vamos botar aqui a Lu, a Luzanine. Boa noite a todos. Excelente live. Fabiola também aqui conosco. Boa noite, meus queridos. Feliz em poder estar aqui com vocês. Charlene Nunes, grande Jonas Lefa, doutora Karina também botou aqui. Juliana Queiroz também com a gente. Boa noite, queridos. Rodrigo Soares também aqui presente. Viviane Vidal, boa noite. Ó, Charlene, tu tá aqui conosco também. Viu só? Como você consegue se dividir? Mulheres, né, conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Rúbia está aqui conosco também, boa noite a todos. Aline, gratidão, dá um chute por trazer essa live com essa doutora tão amada por todos nós. Marlete Alves, boa noite, beijinho, Charlene Thomas, nosso amor. Vamos botar aqui mais comentários, tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos. Marcos Souza, inclusão sempre. Viviane Dávila, expectativa... Opa, a Charlene caiu, daqui a pouco ela volta. Vamos ver. Viviane Dávila, voltamos. A expectativa de vida aumentou pelos avanços na saúde e pela inclusão, a interação social. Muito bem. Gisele está sempre conosco também aqui, boa noite, Gisele. Suelen Magnus também. Deise Paim, boa noite. Eu queria pegar um comentário aqui agora, que eu acho importante. A Suelen Magnus colocou aqui às 9h26. Eu não sabia que tinha que fazer todos esses exames. Meu Gabriel tem 10 meses e está com dificuldade de pegar peso, é T21. Eu acho importante a gente dizer, né, Karina,
que esses exames, né, por isso o acompanhamento pediatra é importante, né, porque não quer dizer que todo T21 tem que fazer uma bateria de exames que a gente falou aqui, né? Exatamente. E assim, com 11 meses ele já tem que ter feito exame de sangue, raio-x de quadril, teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, deve estar se encaminhando para o Bera, vários exames, tá? Mas mais do que isso, tem que ter um olhar atento aí para ele, né? Tem que estar examinando esse bebê, tem que ver como é que está essa questão do peso. Ele pode não estar ganhando peso porque ele não está sendo colocado na curva de peso da síndrome de Down, então tudo isso são detalhes. Ou ele pode não estar ganhando peso porque ele tem uma cardiopatia que consome muito da energia dele e ele não consegue ganhar peso porque ele está descompensado. Então, tudo isso tem que ver de pertinho o que está acontecendo. Mas é importante, assim, a curva do Down é diferente do que a curva de crescimento do não Down, né? E é importante isso porque a gente, às vezes, olha a curva da carteirinha de vacinação e se assusta porque o Down está lá embaixo. E aí coloca na curva Down e ele está lá na média, ou até acima da média. Então, isso acontece, tá? E é bem pertinente falar da curva Down. Posso falar um pouquinho, Jonas? Claro, podemos. Né? A criança com síndrome de Down tem uma curva específica de crescimento, tá? Por quê? Isso para perímetro cefálico, a cabecinha, altura e peso, né? Por quê? Porque a tendência do Down é ser mais baixo e mais pesado. Então, o paciente com síndrome de Down, a criança e o adulto, se colocar com uma criança não Down, não vai ter a mesma altura. Então, se a altura final deles não vai regular, eu não tenho como ter uma curva, porque vai estar sempre abaixo, né? E eu sempre vou achar que está com baixo peso, que está com baixa estatura, que não está indo bem. E botando ele na curva específica dele, de síndrome de Down para menino e para menina, eu vou conseguir avaliar se, em comparação com as crianças com síndrome de Down, ele está se desenvolvendo muito abaixo, na média ou acima. E aí a gente consegue ter um acompanhamento mais adequado, tá? Então isso é bem importante. Assim como tem curva de crescimento para prematuro, tem curva de crescimento para paciente com síndrome de Down, até os 20 anos de idade. Então vai ser uma curva diferente desde o nascimento até os 20 anos, até todo acompanhamento pediátrico. E a gente tem várias curvas, tem curvas americanas, tem curvas brasileiras, tem curvas europeias. Hoje a gente está usando a curva de 2016, 15 ou 16, que é a do Fábio Bertapelli, que é a que mais se aproxima com a nossa realidade aqui brasileira. Ele coletou amostras de vários estados, de várias crianças até os 20 anos, e é uma curva do Brasil. Então, se a gente tem dados brasileiros, vamos comparar as nossas crianças com as nossas crianças, né? E não com as americanas ou as europeias. Então, isso é importante. Tá certo. Vou continuar aqui com alguns breves comentários e já vou partir para a próxima rodada de perguntas. Aqui a Juliana Queiroz colocou: precisaríamos ter clones da doutora Karina. Vamos ter. Verdade, verdade. Viviane Dávila: muita força de vontade somada à ajuda fonoaudiológica. Amamentei meu filho com Down até 1 ano. Que bacana, isso aí. Aqui, ó, a Cristiane Silva entrou agora, boa noite. Gente, eu vou continuar com a próxima rodada de perguntas aqui. No final, eu faço mais uma abertura com o público. E eu quero perguntar agora para a doutora Karina. Os pediatras geralmente usam, já falando da curva, né? A gente já falou um pouco aqui, mas os pediatras, eles geralmente usam a mesma curva de desenvolvimento para todas as crianças, com ou sem deficiência. A gente gostaria de saber se deveria ser usada a curva específica da síndrome de Down. Eu sempre marco na carteirinha de vacinas ali, que é a única curva que tem ali dentro, eu marco o peso para os pais olharem, né? E aí eu boto e explico, ó, aqui tá abaixo da linha verde, que é a média, o percentil 50, ou 0 no score Z. Tá na média, o verde é a média. O que a gente quer é que fique entre as duas linhas vermelhas, entre o percentil 10 e o 90. Isso tudo está dentro da normalidade, né? De crescimento e desenvolvimento ponderoestatural. Só que na síndrome de Down, os nossos números são diferentes. Então, a gente pode colocar ali naquela curva, mas tem que colocar na curva do Down.
Então, tem para menino, para menina, são duas curvas diferentes, porque os meninos também têm crescimento diferente do que as meninas. E é justamente por isso, porque na síndrome de Down, a nossa estatura final não vai ser a mesma que nas crianças, nos pacientes sem síndrome de Down. Eles vão ser mais baixos. E eles vão ser, a tendência é que sejam mais pesados. A tendência à obesidade na síndrome de Down existe e ela é forte. Por várias questões neurológicas, inclusive pela não saciedade dos bebês e das crianças. Aquelas crianças que a gente vai enfiando goela abaixo e vai comendo e não diz que deu, não fecha a boca, vai comendo. Eles têm uma questão de saciedade, muitas vezes, que não tem fim. Então, enquanto tu socar a comida, eles vão comer. Então, a gente tem que saber disso desde cedo, para não socar a goela abaixo, né? E aí a gente vai controlando esse ganho de peso mensal, depois a cada 2 meses, depois a cada 3, 4, 6 meses, depois mais tarde, uma vez por ano que seja, mas a gente vai colocando sempre na curva e vai vendo em que percentil tá. Então, se é uma criança que estava na média na curva Down e depois de 2, 3 meses está lá no percentil 10, ou seja, fez assim na curva, opa, o ganho de peso não tá bom, aconteceu alguma coisa. Então, a gente tem que... Essas curvas servem para nos auxiliar no acompanhamento das crianças. Então, é importantíssimo que a gente coloque sempre na curva não Down. Na curva Down, perdão. A minha médica não coloca, eu não sei que curva é essa, no posto não colocam, pega na carteirinha sempre, então, o peso, a altura e o perímetro cefálico, e procura no Google, pelo celular, as curvas do Fábio Bertapelli para síndrome de Down. E ali tu vai colocar na curvinha. Pede ajuda para alguém te ajudar para colocar, para ver como é que está o desenvolvimento dele. E outra coisa, leva para pediatra, mostra para pediatra. Eu vou fazer um adendo bem rapidinho aqui, que uma vez eu falei numa palestra e as pessoas ficaram chocadas. E aí eu me dei conta de que é um absurdo. Muitas vezes os pediatras não fazem, não é por mal, é por desconhecimento, né? E aí eu vou adotar uma postura que é um pouco minha, que eu acho que todas as pessoas são boas sempre, né? Não existe maldade no mundo. Então eu parto do pressuposto de que existe, né? De que as pessoas são boas, tá? Então não é por maldade que o pediatra não faz, é por desconhecimento. Então, muitas vezes, se você tem esse conhecimento, se a sua amiga, se a sua vizinha falou alguma coisa, leva para ele. Leva. Olha, eu ouvi dizer que tem uma curva assim, assado, ouvi falar de uma doutora que usa e tal, né? Será que é assim mesmo? Chega na boa, né? Para ver se isso acontece. Por quê? A faculdade de medicina tem 6 anos. Eu tive 1 semestre de genética médica. Desse 1 semestre, se coloca aí 2 horas de aula por semana, uma cadeira, né? Síndromes genéticas, eu devo ter tido uma aula. Então, uma aula de 2 horas sobre síndromes genéticas, na qual a síndrome de Down foi incluída. Então, em 6 anos de faculdade, eu devo ter tido 20 minutos sobre síndrome de Down. Gente, eu nem lembro dessa aula, né? Na residência de pediatria, fiz 2 anos de pediatria, eu tive alguma referência à síndrome de Down? Nenhuma. Então, se a gente não for buscar e procurar por algum motivo, esse conhecimento não chega na gente. Infelizmente, né? Então, esse conhecimento da síndrome de Down, de alguma... E não só no Down, isso vai ser em outras situações também, né? Se o médico não for instigado a buscar, talvez ele não busque, né? Porque todo o conhecimento a gente nunca vai ter. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que nada sabe. Isso é fato, né? Mas... Então, assim, se ele não sabe, a gente tem que mostrar, né? Então, o meu trabalho de formiguinha hoje é tentar mostrar para os meus residentes lá do hospital, que são 8, né? Ó, existe essa curva aqui, ó. Tem que botar nessa curva. O prematuro tem essa curva, o Down tem essa curva, né? E tem que colocar sempre aqui. Mostra para a mãe, explica. Porque é diferente, né? Então, vocês também, entre os amigos, entre os colegas, entre os conhecidos, podem falar isso, podem divulgar. Tá certo, doutora Karina. Agora a gente vai avançar uma etapa e vamos para a puberdade agora. Vamos falar um pouco, eu queria que você nos falasse um pouco, né, sobre a puberdade e quais as orientações para os pais nessa que é fase. A puberdade primeiro, né? A puberdade são os marcos físicos, né?
que acontecem na adolescência, né? Então, assim, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a adolescência, ela compreende o período de 12 a 18 anos. Então, até 12 anos é a criança, dos 12 aos 18 é o adolescente e a partir dos 18 é o adulto. Isso legalmente falando, né? Em termos de saúde, gente, a adolescência, ela já tá assim, ó, 11 anos, 12 anos e não mais até os 18. Já se fala em 21 anos, já se fala em 24 anos. Porque as pessoas estão ficando cada vez, os jovens estão ficando mais em casa, né? Estão morando com seus pais, estão saindo do berço quase que aos 30 anos, né? Para andarem, né, sozinhos na vida. Então, a adolescência, ela está se estendendo um pouco mais do que até então ela ia. A puberdade, ela está dentro da adolescência, né? E o que significa isso? Ela é um período que vai compreender as alterações físicas que vão acontecer. Então, assim, o que acontece na puberdade? Na menina, a gente vai ter o crescimento das mamas, que vai passar por vários estágios. Existem não são graduações, mas são os estágios de Turner mesmo, que mostra a mama 1, a mama 2, a mama 3, até o estágio adulto, que é a mama 5, o M5. Então, sai do M0, que é de infantil, e vai até o M5. Então, são 5 estágios de crescimento da mama. Fora isso, temos os pelos pubianos, né, que começam a crescer também, a surgir. E termina quase que a puberdade ali na menina com a menarca, que é a primeira menstruação, né? Então, na verdade, na menina nós vamos ter primeiro o crescimento das mamas, depois o crescimento dos pelos e depois a menarca, né? A menstruação. E isso pode levar 2 anos, 2 anos e meio, né? Nos meninos é um pouquinho diferente, óbvio, né? Porque a genitália é diferente, mas vai ter o crescimento e o surgimento dos pelos pubianos e o aumento de volume, de tamanho, propriamente dito, do pênis. Mais até do que dos testículos. Os testículos já vão aumentando depois também, mas é o aumento dos testículos e do pênis, da genitália. O que esse aumento é importante? Aí, no menino também tem a alteração da voz, né? É aquela voz que era meio de criança, daí começa a ficar meio engasgada e até que depois vai para a voz mais grossa mesmo, né? O que é importante é que esses sinais, né, eles não sejam precoces. Então, no Down, a gente quer tudo, né? A estimulação precoce, estimulação precoce, estimulação precoce. Mas a puberdade não. A puberdade tem que ser, não pode ser precoce. Então, o que é uma puberdade precoce? É quando esses sinais físicos, eles surgem na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9. E aí vem o pediatra, que na consulta tem que examinar a genitália. Chega uma fase que os meninos, principalmente, não querem tirar a cueca, né? E a gente tem que ir com todo jeitinho. Tem menino que eu não consigo examinar, que é o menino que vai lá e mostra como é que tá o tal do pinto, né? Ok, então vamos assim. Ele palpa os testículos, eu já tive paciente maiorzinho que ele que palpou o testículo, ele que me mostrou o pênis, eu disse, beleza, tá tudo ok, tá tudo aí nos conformes, tô vendo. Mas tem que examinar, tá? Então não dá para ser aquela consulta que só escuta coração, pulmão, orelha e boca, e não olha a genitália, tem que olhar. Então isso tem que ser bem marcado, assim. Se começa a crescer pelinhos no pubis, na região pubiana, se começa a aumentar o tamanho da mama na menina aos 7 anos de idade, aos 6,5, tem que ficar atenta, tem que mostrar para a pediatra, tá? Tem que levar isso. Então, regra geral, menina 8 e menino 9. Então, menino também começou a ter pelos aos 8 anos de idade, tem que ficar de olho. Não é aquela penugenzinha muitas vezes começa e para ali, né, estabiliza, mas começa a crescer, né, para os lados mesmo, para a raiz das coxas, e aí já é uma puberdade precoce. Eu já quero botar, já que a gente está falando aqui desse assunto, eu já quero botar uma dúvida aqui sobre este assunto. Cadê? Aqui, do Diego. Na T21, mesmos marcos para ingresso na puberdade? Sim, em princípio sim, os mesmos, na mesma idade, tá? A gente não tem, assim, uma puberdade que seja mais tardia ou mais precoce, a gente segue esses marcos. E agora, falando na idade da puberdade que o Diego levantou,
Eu relembro também a questão dos marcos do desenvolvimento, né, que nós falamos nas curvas, né, de desenvolvimento ponderostatural, e os marcos de desenvolvimento, isso também é importante. O bebê com 6 meses senta, o bebê com 10, 11 meses engatinha, o bebê até 1 ano e 6 meses tem que caminhar. Por isso que a gente vai estimular e fazer a estimulação precoce nos Downs, porque a gente quer tentar atingir esses objetivos, né, semelhantes à criança não Down. Nós não vamos conseguir, ok, às vezes vai caminhar com 2, com 2,5, mas assim, a tia Bíola vai tá aí junto, nos assistindo, que vai nos dizer, nós vamos trabalhar para que não caminhe com 3, né, tia Bíola? Que caminhe com 1,5. Então, ou até antes. Então, assim, tem pacientes sim que conseguem, é por isso que nós vamos lutar, é para isso que nós vamos lutar, para que a coisa não se estenda muito além. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes os pais têm muito receio no tirar as fraldas. Por quê? Porque a criança não fala, ainda é a partir dos 2 anos a retirada de fraldas, né? Na criança não Down. Tá, mas aí no Down a gente pode esperar ele falar, ele pedir, né? Não. Aquele Down já tá com 4 anos e ele não fala, né? Aí nós vamos esperar ele falar com 6 para tirar a fralda? Não, nós vamos também tentar trabalhar essa retirada de fraldas, essa sensibilização, essa percepção da vontade para urinar, para evacuar precocemente. Então, nós não vamos esperar a coisa chegar, nós vamos se antecipar, tá? Isso é importante. Hoje a Luísa foi no banheiro sozinha, fez cocô, se limpou, lavou as mãos e deu descarga sozinha. Viu só? E a gente olhou um pro outro, isso é independência? É independência, tá. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, então, continuando com as perguntas aqui. Vamos falar agora sobre leucemia nos T21. Por que é maior a probabilidade deles terem leucemia, sendo que outros tipos de câncer, a probabilidade é bem menor. O porquê disso, doutora Karina? Quando eu li a respeito disso, e eu não sabia, foi um dado que eu tive novo há um tempo atrás, que em 2002, né, então botamos aí 18 anos, foi o ano que eu estava me formando, inclusive, né, teve um estudo com 18 mil pessoas com síndrome de Down, um estudo que durou 13 anos, ele foi publicado em 2002. Foi quando eles perceberam que a leucemia tinha uma prevalência de até, né, não necessariamente, mas até 10 vezes mais na síndrome de Down do que na população em geral. E aí eles perceberam que os tumores ósseos, isso era o contrário. Então, tumores sólidos, né? Tumores sólidos são tumor de cabeça, tumor de glândula salivar, tumor de tireoide, tumor de osso, tumor de fígado, tumor de pulmão, de rim, são de tecidos, né, sólidos. A leucemia é um tumor, um câncer de sangue, né? Então é diferente. E aí, isso foi bem interessante, porque até então não se tinha esse dado, né, de que os Downs estariam protegidos contra os tumores sólidos, né. E em 2009, então 7 anos depois, se alertou os gansos, né, com essa notícia em 2002, e aí os geneticistas, os pesquisadores, enfim, conseguiram descobrir que, em 2009, então 7 anos depois, que no cromossomo 21 existem 2 genes responsáveis pelos tumores ósseos, né? Justamente desacelera o crescimento desses tumores sólidos, né? Eu falei ósseos de novo, eu tô com ósseo e sólido. Os tumores sólidos, né? Desacelera o crescimento deles. E esse gene está localizado no cromossomo 21. Então, no momento em que eu tenho 3 cromossomos 21, eu tenho esse gene em triplicata, né? Na verdade, ao invés de 2, eu tenho 3. Então, eu posso ter uma hiperexpressão dele. E se ele desacelera o crescimento tumoral, ele tem condições de fazer com que esses tumores não cresçam e não se desenvolvam. Da mesma forma em que se descobriu um outro gene também no cromossomo 21, né, nos mesmos estudos aí, que interferem no desenvolvimento da vascularização própria do tumor. Para um tumor sólido se desenvolver, para um tumor no fígado, vamos lá, vamos usar o fígado, que é um órgão que todo mundo tem no abdômen.
Para um tumor no fígado, um câncer de fígado se desenvolver, ele precisa ser irrigado, ele precisa ser vascularizado, ele precisa de sangue para se nutrir. Então, esse tumor, ele cria o que a gente chama de neovascularização, né? São neovasos. Ele não utiliza os vasos já existentes. Esses vasos, eles surgem, são criados, são formados, né? Através desse crescimento tumoral. No cromossomo 21, existe um gene, o DYRK1A, o outro é o DSCR1, esse é o DYRK1, que ele inibe esse crescimento de vascularização, essa neoformação vascular. Que para o tumor poder existir, tem que ter essa neoformação vascular. Então, são 2 genes que existem no cromossomo 21 e que nos Downs a gente existe, então, 3 cópias desse cromossomo e que, então, possivelmente seja por isso, não sei dizer hoje se só por essa razão, mas o que se sabe até hoje é que se tem essas 2 razões, esses 2 genes, que seriam genes supressores tumorais de crescimento, né? Então, isso é interessante. O Down estaria protegido pelo excesso de cromossomos 21, pelo excesso desses 2 genes, né? Em relação aos tumores sólidos, né? E, em contrapartida, as leucemias não é o que acontece, né? As leucemias acabam sendo mais comuns no Down do que nos não Downs, não só a leucemia congênita, mas a leucemia na infância mesmo, né? E lembrando que a leucemia é o tumor mais comum em criança, né? E é o tumor que tem maior chance de cura também em criança. Então, e no Down também. O Down responde bem à quimioterapia, ele tem grande chance de cura também. Não tem menor chance de cura. Então, isso é importante, assim, se a gente fosse escolher um câncer para ter na infância, que fosse a leucemia, né? Então, e antes dos 5 anos de idade é melhor ainda, tem mais chance ainda de cura. E lembrar que a cura na leucemia, ela chega a 70%, 80%, né? Então, realmente é um câncer com um prognóstico bem bom. Tá certo, vamos para a próxima pergunta. Até a Viviane estava me comentando aqui sobre a Covid. Então, chegou o momento da pergunta sobre a Covid-19 e se a imunidade baixa dos T21 deixam eles dentro do grupo de risco. Essa é a pergunta, Karina. Deixa eles no grupo de risco? Essa é uma pergunta difícil, tá? De responder só falando no grupo de risco. O que acontece? Existe dentro da síndrome de Down crianças e pacientes, enfim, que vão ter uma deficiência imunológica importante, que vão ter que usar imunoglobulina, por exemplo, tá? Que tem realmente, assim, não tem quase as imunoglobulinas necessárias e os anticorpos, né? Falando em imunidades, e que vão precisar receber esses anticorpos externamente, né? Não tem que fazer injeções, injetáveis, enfim. Mas isso não é muito comum, né? Isso não é muito comum. O mais comum é aquela desregulação imunológica que os Downs têm em função do timo, né? Por vários fatores, não só os cardiopatas, que muitas vezes têm o timo ressecado, retirado, em grande parte, ou parcial, ou total, mas total geralmente não, mas parcialmente retirados, e tem uma hipofunção, né, por ter um menor tecido, né, tímico, mas mesmo aquelas crianças que não foram submetidas à cirurgia cardíaca, tem uma hipofunção tímica. O timo é um órgão onde são produzidos os linfócitos do tipo T, e os linfócitos T são responsáveis pela produção dos nossos anticorpos, né? Então, assim, é a nossa imunidade, tá? Então, por esse aspecto, os Downs já estariam um pouquinho sendo considerados no grupo de risco, tá? Isso na teoria, teoricamente. Outra situação, cardiopatas, pneumopatas, aquelas crianças que fazem pneumonia, que têm bronquiectasias, pacientes com um grau de encefalopatia, pacientes diabéticos, Downs, né? Seria um grupo de risco, sim, para risco aumentado. Por quê? Por essa patologia secundária, né? Não só pela síndrome de Down. E ok, né? Isso são coisas que a gente sabe na teoria, né? E a gente sabe que os pacientes com síndrome de Down, eles são hipersecretores, né?
neste inverno, foi um inverno em que eu fiquei muito feliz com todos os pacientes Downs, na sua grande maioria, para não dizer todos, na sua grande maioria, mais de 90%, né, não tiveram intercorrências, porque ficaram em casa, né, reclusos ao domicílio, com pouco contato com os coleguinhas da creche, na escolinha, enfim, com todos os senões e os aspectos negativos dessa situação, né, obviamente, mas foi uma coisa muito gritante nos consultórios pediátricos, e inclusive nos Downs. Então, assim, é criança asmática que não está tendo crise de asma, é criança que faz pneumonia de repetição que não teve nenhuma pneumonia, é criança que faz otite de repetição que não teve nenhuma otite. Gente, se eu pensar quantas vezes eu prescrevi antibiótico nesse inverno, desde março, no consultório, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão. E eu não vou estar mentindo. Então, assim, foi absurdo. Né? O volume na emergência, assim, ó... Bom, eles demitiram pediatras, eles reduziram em 50% o número de pediatras porque as crianças não adoeceram, né? Então, assim, isso é muito importante. Claro que foi às custas de muitas outras questões, né? A gente sabe disso, mas foi um fato que realmente a comunidade pediátrica não esperava que fosse ser tão gritante, né, a alteração. Mas, enfim, a gente sabe que os Downs têm uma predisposição a infecções respiratórias, né? Isso porque acumulação hipersecretores, tem mais secreção, não tem uma fisioterapia brônquica, uma higiene brônquica tão boa, a tosse não é uma tosse tão eficaz que solte aquela secreção. Então, assim, isso tudo faz com que tenha um risco aumentado, né? O que não se viu nesse inverno, realmente, porque as crianças, os Downs estiveram todos secos. É incrível, todos, assim, ó, quase todos, então, né, vamos usar sempre e nunca, né? A quantidade de secreção foi ínfima. E isso tudo, então, nos faz com que a gente pense que o Down realmente está ali no grupo de risco, de maior suscetibilidade. Isso tudo é o que a gente sabe, né? É o que a gente espera. E aí vem aquele estudo colaborativo internacional, do qual o Brasil fez parte, e vários países europeus também, pela T21 Research Society, que a Ana Cláudia Brandão e o Dr. Zan estão aqui no Brasil. A Ana Cláudia Brandão, do Einstein, em São Paulo, é quem está mais coordenando essa parte, e que viu, assim, que os sintomas, a apresentação clínica é igual que a população em geral, não Down, né? Então, isso já foi, assim, já foi bom da gente saber. No Down vai ser diferente? Não. Vai ter aquele sintoma respiratório, vai ter a disfunção respiratória, vai ter a falta de ar, vai ter a tosse, vai ter a febre, vai ter a diarreia. Não foi diferente, né? As manifestações clínicas foram bem semelhantes. O risco de mortalidade no Down, ela aumentou a partir dos 40 anos. Mas na população em geral foi antes, foi depois. Sim, o nosso grande público de risco de Covid foram os idosos, né? Acima de 60 anos. Mas a gente sabe que o Down tem um envelhecimento precoce, né? Não só neurológico, mas físico também, organicamente. Então, a idade, a terceira idade do Down, ela não vai começar com 50, 60 anos, ela começa com 30, é quase isso, tá? Grosseiramente falando. Então, o risco aumentado de mortalidade para o Down foi antes, foi a partir dos 40 anos, tá? E abaixo dos 20 anos, ou seja, dos 0 aos 20 anos, praticamente, assim, ó, não teve doença grave. Então, esse dado é muito importante para a nossa população pediátrica, né? Do 0 aos 20, que é o meu público, né, pediátrico, praticamente não teve doença grave. Então, por algum motivo que ainda não se sabe ao certo, imunologicamente as crianças estão mais protegidas, né, do coronavírus, do SARS-CoV-2 nessa pandemia. Isso todas, inclusive os Downs. Então, tem um risco aumentado, sem dúvida, se considerar a cardiopatia, a pneumopatia, o uso da sonda, o uso da traqueostomia, tudo isso. Mas mais pela comorbidade do que pelo diagnóstico em si da trissomia 21. Porque se viu que do 0 aos 20 anos, realmente foram raríssimos os casos graves, né? Praticamente não teve óbito, né, do 0 aos 20 anos ali. Então, esse dado foi muito importante quando chegou até nós, porque nos deu um alento, né? Nos deu um alento, assim, de que não, mas o Down vai ter mais e vai ficar pior. Mas então o cuidado do Down foi muito maior do que o cuidado com os não Downs. Não necessariamente.
Não necessariamente. Se a gente pegar um público de um pouco menor poder aquisitivo, em que os pais foram trabalhar, em que as crianças ficaram cuidadas por outras pessoas, não. E ainda assim, eles ficaram bem. Então, é difícil responder se é de risco ou não, se é uma população de risco, porque teoricamente sim, né? Teoricamente sim. Pelas questões imunológicas, pelas questões das comorbidades, dos outros diagnósticos associados, mas na prática, graças a Deus, a gente não viu isso. Então, são coisas diversas aí. Tem uma pergunta para a Karina aqui, da Viviane Dávila. A pergunta sobre Covid é: as crianças em geral, T21 ou não, têm mais dificuldade de pegar o vírus? Essa é uma pergunta boa, Viviane, porque o que acontece? Num primeiro momento, eu não tenho a menor dúvida de que está se testando muito mais adulto do que criança, tá? O que tem acontecido nas últimas semanas? Com os pais retornando ao trabalho, né, presencial, saindo de casa, do trabalho online, eles estão tendo mais contato com pessoas infectadas, estão coletando mais exames, né? E da mesma forma, as crianças agora estão coletando mais. Mas o que se vê, tanto na T21 como na não T21, é que as crianças positivam, mas elas são ou assintomáticas ou oligossintomáticas, pouquíssimo sintomáticas. Então, elas nem febre têm, elas não têm febre, elas têm mal e mal uma coriza ou quando não tem nada, então elas realmente não estão desenvolvendo a doença sintomaticamente. Lembrando que o coronavírus, ele é um vírus respiratório que se transmite, né, por gotículas, enfim, assim como um vírus de gripe. Um vírus de gripe numa pessoa pode ter uma manifestação e em outra manifestação. Não necessariamente as duas pessoas, duas crianças ou dois adultos vão desenvolver os mesmos sintomas. Um vai poder ter febre, 39,5 e ficar de cama lá todo abatido. E o outro pode ter 37,8 e ficar correndo pelos cantos. Então, assim como outros vírus respiratórios que a gente já conhece, o coronavírus também, né? Então, ele pode ter manifestações numa variabilidade muito grande, né? Mas, realmente, o que está aparecendo é que as crianças, mesmo positivadas, mesmo com um PCR positivo para o SARS-CoV-2, elas não estão tendo sintomas importantes. Existe, sim, a síndrome inflamatória sistêmica, que é um quadro grave, que acontece em criança, que está bem descrito. Aqui no Brasil a gente teve vários casos, mas realmente é raro, raríssimo. Nem em comparação com os casos em UTI de adulto que a gente está tendo, né? Então não dá para comparar a incidência dessa síndrome inflamatória sistêmica em criança e no adulto. Tá certo. Eu perdi um pouco o áudio aqui, eu estou com outro áudio. Mas é importante também dizer que as crianças ficando em casa, né, como a doutora Karina falou, né, evitou muito a proliferação de vírus, né, e que a criança mesmo não tendo sintomas, né, deixou de passar vírus para o grupo de risco, para idosos, enfim, por essa importância, né, de dar valor para a saúde. Mas eu vou abrir agora um espaço para os comentários finais aqui do público, algumas perguntas, deixa eu achar aqui algumas que eu anotei, porque tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, eu não vou conseguir botar todas as perguntas, mas o que eu puder aqui eu vou colocar. Eu selecionei alguns importantes, deixa eu ver aqui se eu encontro agora. Aqui, ó, uma pergunta da Adriana, não vou conseguir ler o sobrenome. Da Adriana. Tá? Doutora Karina, sei que atende pediatria, mas pode responder se adulto Down, o exame endomésio pode dar alterado por causa da síndrome de Down? Estou investigando se o Christian, de 22 anos, é celíaco e deu reagente 320. Na verdade, o anticorpo anti-endomísio é um dos exames para se fazer diagnóstico de doença celíaca, tá? Então, é importante que ele consulte com um gastro, porque daqui a pouco até uma biópsia de cólon, aí numa colonoscopia, como ele já é grande, tem 22 anos, é possível de ser feita, que é o padrão ouro, né? Mas existem outros exames de sangue também que podem nos ajudar,
e inclusive o HLA, o DQ8, o DQ2, então isso dá para coletar. Não é o único, não quero dizer que seja só isso, ele é um marcador, mas não é o único, ele precisa de mais coisas alteradas para conseguir fazer o diagnóstico de doença celíaca. Ele não é específico para doença celíaca. Tá certo. Aqui eu quero colocar o comentário do Vicente, agradecer a presença do Vicente. Doutora Karina, parabéns pela sua manifestação. Nós, familiares e o poder público, tem que realizar eventos de conscientização com profissionais da saúde e da educação. Obrigado, Vicente, pela participação. Eu anotei algumas dúvidas a mais aqui, deixa eu colocar. Da Carla. Na menina com 8 anos, que os pelos estão aparecendo, mas a mama não tem alteração, devemos ficar alerta para a puberdade precoce? Tá certo. A partir dos 8 anos, pode. A partir dos 8 anos é normal. E justamente o que vai acontecer é a telarca, tá? Primeiro é o surgimento dos pelos. Depois vem a das mamas, perdão. Primeiro vem justamente o contrário. Primeiro vem a das mamas, tá? E depois vem os pelos. Mas isso pode ser inverso. Mas não vai ser assim, 2 anos de diferença. Vai ser uma questão de 6 meses. Então, pode começar primeiro os pelinhos e a mama crescendo mais lentamente, tá? Então, não é incomum disso acontecer. Existe uma ordem para acontecer, que primeiro seria a mama, depois os pelos, depois a menstruação. Mas isso pode ser um pouquinho invertido. Mas começando com 8 anos, na menina, tá ok, não é precoce. Pode ser assim, sim. Ótimo. Mais uma pergunta aqui da Luciane, da Lu. Oi, Luzanine. Há sintoma visível à leucemia? Então, sim e não, né? Se é um quadro já avançado, sim. Se é um quadro inicial, talvez não. Mas o diagnóstico de leucemia, ele geralmente é feito na emergência, né? E não no consultório médico, raramente no consultório. Por que isso? Porque a leucemia vai alterar de 2 a 3, né? Dos tipos de células do sangue. Então, a gente tem a hemoglobina, que é responsável pela anemia, a gente tem os leucócitos, que são as nossas defesas, né? Então, as células vermelhas, que é a responsável pela não anemia ou anemia, os leucócitos, que são as células brancas, as defesas do corpo, e as plaquetas, que é a nossa coagulação. O que acontece? O que altera na leucemia são os leucócitos. A gente vai ter uma uma leucocitose, vai ter um aumento dos leucócitos, onde é 5 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, vai a 100 mil, 150 mil, 60 mil, uma coisa muito aumentada. Às custas de blastos, tá? Isso, por si só, não vai dar sintoma. Então, pode ter 100 mil leucócitos e tá bem, não vai dar sintoma. O problema é que, junto com essa alteração dos leucócitos, eu vou ter as plaquetas baixas e as hemácias, a hemoglobina baixa. E aí eu vou ter uma criança com anemia e com sangramento. Então, eu vou ter uma criança branca, pálida, né, com uma carinha muitas vezes de doente, ou só um pouquinho pálida, e vou ter uma criança possivelmente com hematomas, sem cair, sem se bater. Vai estar lá, ao invés de ter 150 mil plaquetas, ela vai ter 10 mil, 15 mil, 20 mil plaquetas, o que já dá vários hematomas espalhados, espontâneos, né, pelo corpo. Então, não necessariamente a criança tem algum sintoma, mas geralmente, quando ela chega para consultar, é porque ela tem algum sintoma. Ou ela tem, os pais notaram a barriga grande, com o fígado, o baço aumentados, né, que é um dos sintomas também, ou a criança está pálida, ou a criança está cansada, porque está com uma anemia já grave, né? Ao invés de uma hemoglobina de 11, 12, ela está com uma hemoglobina de 6. Então, são sinais de uma doença já. Não tem como a gente fazer um diagnóstico de leucemia tão precoce, a não ser que seja por acaso, né? Porque geralmente a criança já vai ter algum sintoma, alguma apresentação clínica para a gente suspeitar. Mais uma pergunta aqui da Viviane Dávila. Opa! Problemas tecnológicos.
A Luísa ligou a televisão aqui em casa. Faz parte. Eu não posso assistir nada. Pergunta da Viviane Dávila. Em todas as cardiopatias é retirado o timo? Então, isso nem se sabia, né? Isso aí nos últimos 5 anos é que tem se questionado os cirurgiões e tem se visto que eles retiram boa parte do timo, mas nem todas. Então, hoje já tem se pedido para os cirurgiões cardíacos deixarem parte do timo ali, eles já estão sabendo, né? Justamente porque já é um órgão que hipofunciona, né? Então, para que não tire todo, para que fique ainda alguma coisa ali para que a gente possa utilizar. Lembrando que os anticorpos, eles não são produzidos apenas no timo, né? Mas também no timo. Então, se a gente puder conservar esse órgão, melhor. O que se viu, certo. só um adendo, Oi, pode falar. O que se viu é que os cirurgiões não descrevem essa retirada na descrição cirúrgica. Então, quando a gente vai atrás para saber, não tem essa descrição. Então, isso é que fica difícil. Mas agora já tem até um trabalho lá em São Paulo acontecendo para se medir o volume do timo por ecografia. O timo é um órgão que fica aqui atrás do externo, né, entre o coração. Então, com uma ecografia daria para se medir, mas isso ainda não temos dados tão acurados a respeito. Mas é para o futuro. Gente, nós chegamos ao final da nossa live. 1h15 aqui. Eu quero já agradecer a participação do público. Peço aqui para que compartilhem essa live, porque a gente aqui do Dá um Chute no Preconceito, a gente acredita que a informação pode sim mudar a percepção da sociedade sobre a trissomia do cromossomo 21. A percepção negativa, né? A percepção onde as pessoas veem uma deficiência e veem uma limitação. É muito ao contrário. A gente quer que as pessoas enxerguem a potencialidade, né? Então, a gente está aqui para quebrar paradigmas, quebrar preconceito nessa sociedade. E eu queria agradecer a doutora Karina, de coração, aqui pelo tempo, pela disposição em responder as nossas perguntas. Quero agradecer a Charlene por estar aqui conosco, relatando todo o lado familiar, né, tão importante para fazer essa compatibilização entre teoria e prática. Quero abrir um espaço, então, aqui para as considerações finais, começando pela doutora Karina. Queria agradecer, então, a oportunidade, né, do Chute Down no Preconceito, de estar entre amigos aqui, porque tem muitos pacientes, a Charlene aqui, e gente do bem, como eu digo, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a somar, né? A somar nessa sociedade, seja para que lado for, seja na saúde, seja no social, seja pedagogicamente, seja no motor, seja na fono. Nem falei de fono quase hoje, mas, assim, a gente tem que ajudar a somar, né? E só para mostrar aqui quem é que soma na minha vida hoje, eu vou mostrar uma fotinho que foi tirada hoje. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá vendo bem. Ó a minha duplinha, ó. A de cabelo comprido é a minha filhota e o de cabelo curto é o meu afilhado. Olha as mãozinhas, os dois de mão dada vendo TV. Ai, que lindo. Com permissão do uso da imagem aqui, mas a Dinda pode mostrar. A Dinda tem esse direito, se coloca nesse direito. E o que a gente quer é isso, não só dentro da casa da gente. A gente quer isso nas escolas, a gente quer isso no parquinho, a gente quer isso no shopping, né? Eu vi uma vez nessa minha vida, né, um menino de uns 18, 20 anos andando no shopping, down, com 2 rapazes, 2 amigos, entrou, sentou, pegou um suco, conversando com os amigos. Assim, gente, eu olhei, eu quase comecei a chorar de alegria. Né, de alegria e de realização de ver ele ali com 2 amigos não downs, conversando de boa, entrou, tomou seu suco, sentou, passeando no shopping, né? Passeando no shopping. Então, há 20 anos atrás a gente não via isso. Né? Há 20 anos atrás, há 5 anos atrás eu não tinha paciente no consultório. E por mais que a gente esteja engatinhando, a gente tem que continuar engatinhando, né? Para conseguir levantar e caminhar. A gente tem que passar por essa fase. Então, vamos lá, né? Vamos unir esforços, unir essa luta de inclusão em todos os aspectos, né? Inclusão dentro de casa, inclusão no nosso coração, inclusão nas escolas, né? Não a segregação, não as classes especiais, por favor, né?
É tocante o exemplo que as crianças com alguma necessidade especial trazem para dentro de uma família. Não só as famílias que têm uma necessidade especial, mas aquelas que não têm. Então, a minha filha mais velha tem uma coleguinha que tem deficiência auditiva e é uma das melhores amigas dela. A minha filha mais nova tem uma coleguinha com transtorno de espectro autista e ela gosta muito da menina e brinca muito com ela. E sabe brincar de uma forma que a menina brinca com ela, a coleguinha, que a prof disse, mas olha, elas brincam bem direitinho, a Catarina brinca de um jeito diferente com a fulana. Aí eu enchi os olhos e disse para a prof, é que ela é PhD nisso, ela tem o primo da idade dela, com quem ela brinca desde que ela nasceu. E aí a prof entendeu, né? E não é aquilo assim, ó, minha fulaninha vai fazer um favor para a prof, brinca com aquela menininha que tem TEA. Não, ela brinca naturalmente e as duas se divertem. É isso que a gente quer, né? Criança se diverte, criança brinca e criança não tem preconceito, né? Criança não tem maldade no coração. A gente tem muito a aprender com as crianças. Então, se me deixar falando, eu vou seguir mais meia hora. Então eu vou encerrar, né? Dizendo que a gente realmente tem que sentir com o coração das nossas crianças, né? Porque elas têm muito amor para nos ensinar e para nos mostrar, e tem espaço para todo mundo nesse mundo, gente, né? Tem espaço para quem não tem perna, para quem não tem braço, para quem não pensa, para quem tem dificuldade. Qualquer um tem espaço, né? Enquanto tiver espaço no nosso coração, tem espaço. Então, vamos lá. Né? Obrigada à disposição aqui de vocês, né? Acho que é isso. Eu quero agradecer, Karina, com tudo que tu falou agora, e é exatamente isso, né? A gente está passando por um momento bem difícil de inclusão escolar, e eu quero dizer para as pessoas tirar a mentalidade que a escola é somente para ensinar matérias. A escola é um ambiente para formar cidadãos, formar pessoas para uma nova geração, e através da inclusão é que a gente vai crescer numa sociedade mais justa. Não usem da justificativa que a escola especial meu filho vai aprender mais. Vai aprender mais o quê? A somar 2 mais 2? E depois? E os amigos? E os amigos que ele vai ter para ir no shopping? Né? Então, e o respeito e a tolerância. Pensem antes de defender esse decreto. Uhum, né? Viver é reviver com respeito, com tolerância ao diferente, né? Por que eu só vou viver com os que são iguais a mim, né? Não, eu vou viver com os diferentes também. Quem pensa diferente, eu vou conversar e vou respeitar, né? Então, isso é muito importante, né? E é assim que a gente aprende, com o diferente. Com igual a mim, eu não aprendo. Se bem que não tem ninguém igual a mim. Mas... semelhante, né? O que eu vou aprender? Eu aprendo com o diferente. Charlene, suas palavras finais, amiga. Eu quero agradecer ao Jonas, que está sempre aí disposto para acompanhar as lives. E gratidão à doutora Karina, tá? Pelo excelente atendimento que nos presta com o Thomas. E gratidão também por ela ser essa pessoa que foi em busca para o seu sobrinho, né? Buscar conhecimento para o seu sobrinho e poder contribuir com tantas outras crianças, né? A doutora Karina, acredito que hoje tenha quase 100, acredito ter 21 no consultório. Mais. Imagina, ter mais de 100, gente, são muitos ter 21, né, que ela atende, e ela foi buscar esse conhecimento, ela não guardou só para o sobrinho dela, ela está compartilhando com todas as outras famílias. Muito obrigado de coração por esse gesto. Obrigado também por sempre estar disposta a nos ajudar, sempre quando o grupo precisa. A doutora Karina já palestrou para nós no nosso evento no shopping. Semana passada eu disse, doutora Karina, eu estou formatando um guia de acolhimento, a senhora pode nos ajudar? A senhora disse sim. Outro momento para capacitação para os profissionais aqui do Hospital de Gravataí, a senhora disse sim. Muito obrigada por ser essa pessoa humana e dedicada com nossos T21. Muito obrigada de coração mesmo. Nosso grupo agradece e somos eternamente gratos à senhora por tudo. Obrigada. Imagina. Amém. E obrigado a todos que estão assistindo a live. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Um grande abraço.
Oi, Lulu. Lulu, quer fazer o encerramento da live? Dá boa noite. Elisa. Boa? Linda. Boa noite, Lulu. Boa noite a todos, obrigado por todos que comentaram, compartilhem, venha com a gente na luta pela inclusão, porque ela é difícil, mas ela é necessária. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, foi um prazer. Beijo.